Vamos orar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Queria que você falasse com Deus, abrisse seu coração nessa noite, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não há outro como o Senhor. O Senhor é o nosso pastor, é o Deus da nossa vida. Pai, nós te adoramos neste lugar. Pai, nós louvamos o teu nome neste lugar. Pai, não há outro como o Senhor. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é aquele que nos mantém de pé. O Senhor é aquele que nos mantém vivo, vigilante. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso amparo. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é tudo o que a gente precisa. Seja adorado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Seja bem-vindo sobre este lugar. Pai, quero aproveitar também esse momento. Quero orar ali, Senhor, por aquela família ali em Passa Quatro, que perdeu ali a sua criança, a sua filha, numa tragédia, Senhor. Só o Senhor para consolar a mãe, só o Senhor para consolar aquela família. Oh Deus, em nome de Jesus, e aqueles que se encontram em um momento tão difícil, tenha misericórdia, Senhor. Só o Senhor pode trazer paz, só o Senhor pode trazer alívio, só o Senhor pode trazer vida, só o Senhor pode fazer. Por isso, seja bem-vindo aqui, Senhor, nesta preciosa noite. Em nome de Jesus, fala o nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, lá em Josué capítulo 24. Quando nós falamos de famílias fortes e gerações curadas, nós estamos falando de uma família que ela está atento aos perigos da vida, ela está atenta àquilo que elas vêm repetindo dos pais, dos avós. Já viu isso? Não? Então aquelas mesmas ações são repetidas dos avós para os pais. E quando nós falamos de famílias fortes, nós estamos falando de famílias que estão olhando para a direção de Deus. Nós estamos falando de famílias que estão olhando para a palavra de Deus, estão trazendo a palavra para que os filhos não venham viver, aquelas questões que os pais viveram e que muitas das vezes foi muito difícil para os filhos. Um pai que não conseguiu caminhar na presença do Senhor, que não teve o conhecimento de Deus, agora os filhos têm, e os filhos dos seus filhos agora vão caminhar de uma forma mais leve. Por quê? Porque estão recebendo a palavra que cura, que transforma e que liberta. Amém ou não? Nessa noite nós daremos início então a este mês de maio, falando sobre famílias fortes, gerações curadas. Você quer que a sua geração seja curada? Amém ou não? Imagina que coisa preciosa, teu filho chegar lá, teu neto chegar em você e falar assim: vô, ou vó, ou pai, ou mãe, como que você venceu isso em Jesus? E aí ele vai te instruir essa questão, você vai instruir essa questão, como você venceu. Amém ou não? Olha comigo lá então, Josué 24, a partir do verso 1, diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Presta atenção aqui, ó. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrate e serviram a outros deuses. Aí Josué vai dizer: Eu, porém, tomei, o Senhor falar, eu também, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir,
Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavalos e cavaleiros até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí dentre vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. E assim vos livrei da sua mão, passando-vos o Jordão, e vindo a Jericó. Os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gergazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com tua espada e nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, e habitais nela. Comei das vinhas e dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrate, e o Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos pelo meio do qual passamos. Amém? Até aqui tá bom. Você já conseguiu ler a palavra hoje? Amém ou não? Querido, essa passagem Deus já tem ministrado conosco já alguns cultos de várias formas. Eu não sei se você tem percebido isso. No culto dos homens, o Senhor ministrou um pouquinho sobre essa palavra, e o Senhor tem ministrado essa palavra ao meu coração. No meu entendimento, todas as vezes que eu estou num culto, adorando, ouvindo a palavra, ou até mesmo pregando, eu tenho a certeza, a convicção que o Senhor tem aquela palavra direcionada para o nosso coração naquele dia. E às vezes nós pensamos assim: tal pessoa poderia estar aqui para ouvir essa palavra. É uma verdade, sim, poderia estar, mas nós estamos aqui. A palavra é para o nosso coração, só que ela vai vir para nós de medidas diferentes. Alguns vão precisar muito mais, outros nem tanto. Porém eu não posso ser egoísta a ponto de saborear, uma comida e ficar só para mim. Eu tenho que entender, porque no meu dia a dia existem pessoas que estão precisando ouvir o que Deus vai ministrar ao nosso coração, porque até então a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Amém ou não?
Pergunta para o seu irmão assim, ó, você quer ouvir a palavra do Senhor? Amém? Fala para ele assim, ó, você quer que a sua geração seja forte e curada? Glória a Deus. Querido, palavra do Senhor para nós aqui nessa noite tem como esse tema, né, famílias fortes, gerações curadas. Por que Josué? Porque Josué é discípulo de Moisés. Moisés é usado para tirar o povo do Egito. Só que Moisés, ele está tão estressado com o povo, está tão irritado com o povo, porque o povo não consegue adorar a Deus, o povo não consegue ouvir a Deus e obedecer a Deus. E aí, numa ordem do Senhor, quando o Senhor fala para Moisés tocar na rocha, para ela sair água, para dar de beber ao povo, Moisés se irrita e bate na rocha. E aí, teologicamente, vai mostrar para nós que por causa daquele ato, o Senhor o recolhe, com seus 120 anos. Mas antes o Senhor mostra para ele a terra de Canaã. E aí, quando essa terra de Canaã é mostrada para Moisés, Moisés tem um discípulo chamado Josué, onde Moisés está na presença do Senhor e Josué está lá fora ouvindo o que Moisés está falando. Até que Moisés morre, agora Deus levanta Josué. E Josué agora, Deus fala para ele ser forte, Deus fala para ele ser corajoso, Deus fala para ele não ter medo, para ele avançar, que Deus seria com ele. E realmente, Deus foi com Josué. Amém ou não? Só que agora Josué, eles entraram na terra de Canaã, conquistaram, passaram por esse processo todo, depois da morte de Moisés, e o texto vai dizer agora que Josué está na terra, ele vai distribuir as partes para as tribos. Olha, essa parte é sua, essa parte é de vocês. Só que depois de Josué distribuir as terras para aquelas pessoas, o que vai acontecer? Vai acontecer que Josué agora vai abençoar o povo, mas Josué vai trazer algo muito mais forte. Aleluia. Josué vai trazer algo muito mais forte. Josué vai falar assim: olha, eu quero mostrar para vocês de onde vocês vieram. Quero mostrar para vocês de onde Deus tirou vocês. Vocês estavam no Egito, Deus tirou vocês de lá. Deus, quando vocês saíram de lá, Faraó ficou tão furioso que perseguiu vocês. E aí vocês clamaram a Deus, e Deus colocou uma nuvem negra entre o exército e o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer agora que o exército foi punido no mar. Josué está contando tudo isso. Está falando que ele escolheu Abraão, está falando que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú, Esaú ganhou ali as montanhas, porém Jacó desceu para o Egito. E aí ele vai dizer isso, ele vai mostrar desde lá do início, quem era o povo de Deus, da onde o povo de Deus veio, de uma terra idólatra, de um povo idólatra, mas o povo olhou para o Senhor, Abraão olhou para o Senhor, creu no Senhor, e Deus abençoou a vida de Abraão. Então começou a nascer o povo de Deus. E aí Josué vem contando as vitórias, o que Deus vinha fazendo com o povo até a chegada de Canaã. Deixa eu te fazer essa pergunta: você lembra ainda onde Deus te tirou? Quando Deus te encontrou naquele dia, como você estava? Aquele dia, como que você estava? Talvez entre a vida e a morte, talvez desesperado, não sabendo o que fazer, sem força, sem alegria, sem nada. É preciso a gente lembrar disso, porque o Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus que lá atrás tirou a gente do lamaçal do pecado, tirou a gente da humilhação, tirou a gente do caminho de morte, tirou a gente da tragédia, livrou a gente de morrer sem salvação. Josué está falando isso com o povo. E aí Josué está falando que nesse percurso todo, de geração em geração, eles ficaram 400 anos no Egito. E no Egito eles adoraram outros deuses. Eu até anotei aqui sobre
esses deuses do Egito, para a gente poder pensar um pouquinho, né? Então, as 10 pragas foram para confrontar o Egito, foram para confrontar ali as pragas do Egito. E Josué está fazendo o povo lembrar sobre quem eles eram, sobre os costumes que eles viveram. E aí, lá eles adoravam Ra, que é o Deus Sol, né? Que é o principal a Deus do Egito. Lá, esse Deus Sol representava as autoridades. Lá eles também adoravam Osíris, né? Deus da morte e do submundo, quer dizer, ligado uma vida após a morte. Lá eles adoravam Ísis, Deus da magia e maternidade, quer dizer, forte influência na parte do ocultismo. Lá eles adoravam Horus, Deus do céu, né? O filho de Ísis, representava realeza e poder. Lá eles adoravam Anubis, Deus dos mortos, ligados a rituais funerários. Lá eles adoravam Ator, que é o Deus do prazer, né, da música, da alegria, ligado ao entretenimento e à sensualidade. Então, quando Josué está falando dos deuses, Josué está falando assim que aqueles deuses, eles não só ficaram no Egito, mas porque o povo viveu por 400 anos ali. O povo adquiriu o costume, o povo adquiriu, olhando para aquilo, eles começaram a achar, poxa, eu preciso ser mais, nessa parte mais realeza, mais poder. Então a quem eu vou adorar? Eu vou adorar, na verdade, o Deus do céu, que é o Horus. E aí, quando Josué está falando, olha, decidam hoje quem vocês querem adorar. Josué não está falando algo porque o povo pode acontecer, não, mas o povo sai do Egito, mas o Egito não sai do coração do povo. O povo é liberto da terra do Egito, mas os costumes do Egito não saem do coração do povo. É tão forte isso que quando eles chegam para conquistar Canaã a primeira vez, eles são incrédulos. Preste bem atenção no negócio aqui. Tudo aquilo que é mais forte do que a gente, que domina a gente, se torna um Deus da nossa vida. Você sabia disso? Tudo aquilo que domina, que é mais forte que você, talvez você fale, pastor, a preguiça é mais forte do que eu. Ela se torna um Deus da tua vida, ela te governa, ela manda e desmanda em você. Quando Josué está falando com aquele povo então está com muitos costumes. Aí você fala, hoje, quais são esses deuses que estão para nós hoje? Há muitos deuses hoje que assombram as nossas vidas. É só você parar e pensar, o que me governa? Quando os dias estão bons, o que te governa? É claro que é fácil viver, mas quando os dias estão maus, como vivemos? Qualquer coisa, nossa, mas de novo, a murmuração. A Bíblia vai dizer que o povo murmurou no deserto e morreu lá. Porque a murmuração se torna algo mais forte do que Deus. Nós saímos de casa, nós adoramos o Senhor, buscamos o Senhor, mas como nós nos comportamos no nosso dia a dia? Aqui nós celebramos a Deus, mas o verdadeiro culto é no nosso dia a dia. É como nós estamos vivendo. Amém ou não? Olha só, os deuses, na verdade, eles apenas mudaram de nome, mas a eles ainda continuam disputando o coração. Hoje eu ouvi um pequeno vídeo, né, de um filme onde o rapaz está cortando árvores. É um desenho, na verdade, e aquilo ali é muito caro, é muito raro. E aí chega o dono da floresta, um desenho, esqueci o nome agora, e fala para ele assim: olha, a árvore cai por onde ela se inclina.
E aí aquela pessoa que está cortando a árvore não entendeu isso. Ele achou que fosse sobre árvore, mas na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, Jesus vai dizer: aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se a gente parar e refletir, em determinados momentos da nossa vida, nós estamos servindo algum Deus. A questão é qual? Porque se eu quero ser uma família forte, para que as minhas gerações sejam curadas, a única forma de eu viver assim é no Senhor. A única forma dos meus filhos, os filhos de meus filhos, terem uma geração curada, uma geração forte, é eles estando em Deus. Então olha o que ele vai trazer para nós, olha o que ele vai refletir para nós. Primeiro, ele faz o povo lembrar de onde Deus tirou eles. Por que eu preciso lembrar de onde Deus me tirou? Porque hoje muitas pessoas querem viver da forma que quer, que acha melhor. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor, Josué está trazendo isso aqui no seu contexto, nós declaramos assim: Deus, a partir de hoje é o que o Senhor falar. Mas muitas vezes nós não entendemos que Deus não vai vir assim aparecer para você e falar: eis que eu estou falando contigo. Não, Ele já deixou para nós o manual, Ele já deixou para nós a sua palavra. Paulo vai dizer assim: olha, se vier um anjo e lhe falar outra palavra que não esteja aqui, é maldito. Ele fala evangelho, né? Que ele pregue outro evangelho que não seja aqui, que seja maldito. Então quando Josué está falando para aquele povo: olha, nós estamos em Terra Santa, nós estamos no lugar que Deus prometeu. Aí você fala: pastor, onde é a Canaã hoje? Eu quero essa Canaã para a minha vida. Canaã é a terra da promessa. Canaã ali é a terra que Deus prometeu, que manda leite e mel, que traz bênção, onde você planta e você colhe. Cristo para nós é a verdadeira Canaã para nós, que é o lugar de delícia, onde nós semeamos e nós colhemos. Uma semente produz centenas de outras sementes. Uma semente, ela morre, cresce, torna uma árvore e dá milhares de sementes. Em Cristo nós somos assim. Tudo que você faz para Deus, Deus não fica devendo nada para você. E aí o diabo ele vai pôr na sua mente assim: eu não faço para homens. É para homens que você vai fazer. Por que é para homens? Porque Jesus falou que quem receber alguém em nome dele, está recebendo ele. Então é para homens. Não tem como você ir lá no meio do pasto, fazer um altar lá e queimar lá a comida, dinheiro, falando: isso aqui é para o Senhor. É tolice. Porque ao olharmos para a nossa volta, fazermos a nossa volta, estendemos a mão, estamos fazendo para o Senhor. Então José está falando ao povo: lembra de onde Deus tirou, lembra da caminhada, lembra dos percursos, lembra das coisas que aconteceu. Lembra que o povo que adorou outros deuses, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com o Egito? O que aconteceu com Jericó? O que aconteceu com o nosso povo que murmurou no deserto? Lembra? Ele está falando isso. Por quê? Porque agora estou em Terra Santa. Aí você fala: por que isso? Porque agora nós estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós não podemos dar bobeira. Nós não podemos marcar bobeira. Por quê? Porque é Terra Santa. Seja santo, porque eu sou santo. O que nos condena hoje em Cristo Jesus é a prática. E se há prática, há afastamento do Senhor. Então Josué ele está chamando a responsabilidade para si. E ele está falando algo muito forte: o Senhor nos tirou, o Senhor levantou um homem lá atrás. A pessoa que te ganhou para Jesus foi o Senhor que levantou.
A pessoa que ganhou, essa pessoa que te ganhou, foi o Senhor que levantou. O Evangelho chegou até nós por quê? Por causa dos pais, por causa daqueles lá atrás que não desistiram. Você está me entendendo? A esperança no nosso coração hoje, por quê? Porque homens se levantaram e pagaram um preço. Se você continuasse naquele dia que Jesus te encontrou, como estaria a tua vida hoje? Se você tivesse rejeitado o Senhor aquele dia, como estaria a sua vida hoje? Eu penso que talvez nem vivo estaria. Como que nós estávamos? Josué está chamando a atenção para o povo daquele dia. Josué está chamando a atenção do povo para aquele dia, aquele momento. Deus coloca uma nuvem negra entre o exército de Faraó e o povo de Deus. Por que Deus faz isso? Porque o povo clamou. Está aqui, Josué está falando. E o povo clamou e Deus pôs uma nuvem. E o povo clamou e Deus pôs uma nuvem. Sabe o que o Senhor está falando? Que ao seu clamor Deus ouve. Então, ao clamor pela casa, ao clamor pela família, ao clamor pelos filhos, ao clamor pelo trabalho, ao clamor pelo ânimo. Às vezes nós queremos fazer algo da nossa cabeça. O Senhor, quando nos chamou, já tem aí seus 15 anos, para o pastoreio. Pastor Evaldo, ajuda ela ali, por favor. Abrir ali o negócio para ela. Ele vai ajudar você. Quando o Senhor nos chamou, eu confesso que foi muito difícil, porque pastora com 18, né, eu sou 7 anos mais velho que ela, e as pessoas olhavam para nós e falavam: você está de brincadeira? E aquilo ali, de uma certa forma, entristecia o coração, mas de uma outra forma a gente tinha as pessoas que eram mais velhas e que falavam: que bênção, nossa, que exemplo. Mas por outro lado, as pessoas olhavam assim, era como nada. Aí eu ficava pensando: por que o Senhor chamou? Por quê? Só que não é por causa de você, é por causa do Senhor. Às vezes nós ficamos assim: por que eu, Senhor? Porque não é por causa de você, é por causa do Senhor. Às vezes nós falamos: por que meu casamento? Porque não é o seu casamento, é o Senhor. Às vezes a gente tem se questionado muitas coisas. A gente quer os filhos abençoados, a nossa casa abençoada, mas nós queremos trabalhar dia e noite. Nós não queremos dar uma atenção, nós não queremos sentar, não queremos contar história, chorar junto. Não queremos dar atenção. Aqueles que alcançaram um grau financeiro tem medo, porque todo mundo que chega agora é por interesse, e a pessoa não consegue viver. É mais fácil ser pobre, mendigo, vivendo na rua e feliz com todo mundo, que viver preso. Então não é por causa da gente, é por causa do Senhor. Quando Josué está falando isso com o povo, não é por causa do povo, é porque a nação de Israel foi chamada para ser exemplo para outras nações se chegarem a Deus. Então quando as outras nações olhassem para Israel e falassem: poxa vida, o Deus que aquele povo serve é um Deus poderoso, olha o que eles estão vivendo. E aí o povo: não, nós queremos também esse Deus. Assim também é a gente. Quando as pessoas olharem para o seu casamento, para a tua vida, querido, não é uma vida perfeita, não é, nem tanto que não é, porque a Bíblia vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Está falando que você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor vai estar com você lá. Está entendendo? E muitas pessoas acharam que o Evangelho é como se fosse a loteria federal. É renúncia, é deixar mesmo a preguiça, o ódio, a raiva, é deixar a carne para viver o melhor de Deus.
Josué está falando: nós estamos em terra santa, cada um pegou o que é teu, a tua família está dividida, os príncipes, mas tem uma coisa: vocês precisam escolher hoje. Josué está falando: vocês precisam decidir hoje. Ele não está falando para o povo assim: olha, eu acho que está acontecendo isso. Não, não, precisa decidir hoje a quem vocês vão servir: os deuses do Egito, os deuses dos nossos pais, ou ao Senhor. E aí, quando nós olhamos para isso, nós refletimos sobre muitas coisas. Que deuses são esses hoje? Então, tudo aquilo que se torna mais forte, tudo aquilo que governa a gente, não por um momento, mas por uma prática diária, a pessoa fala: pastor, não consigo ficar sem isso. Se tornou um Deus na tua vida, porque a adoração é rendição. Se você se rende, você está adorando. Pastor, eu não consigo perdoar, você se rende a isso. Pastor, eu não consigo amar, você se rende a isso. Eu não consigo me perdoar, você está falando que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não é suficiente. Eu não senti, não é sentimento. Deus olhou para nós, a gente estava morto, a gente estava esquecido, abandonado, escravizado, sendo torturado por Satanás e seu demônio, e Jesus falou: não, eu amo esse povo, eu vou morrer por eles, e pronto. E a vida veio até nós. Então, há muitas pessoas que elas nunca estão bom, elas nunca estão contentes com a vida. Preste bem atenção: quem não está contente com a sua vida tem inveja da vida do outro. Sabia disso? Quem não consegue olhar para si e ver a glória de Deus, vai ter inveja do outro lá, que talvez está só na aparência, está só na graminha artificial, e a sua está ali, o maior sacrifício, bonita, linda e tal, mas você não vê. O casamento do outro é melhor, mas você não vê. Isso são deuses que nós levantamos e que dominam a gente. O outro sempre é melhor, o filho do outro é sempre melhor. Não, a minha casa é do Senhor. A gente tem essa mania, mas não é mania, são deuses que nós levantamos e que arrebentam com as famílias. A gente olha algo na televisão que foi feito para ganhar os seus olhos, o seu coração, mas na realidade é outra coisa. A sua realidade é outra. Josué está falando isso para aquele povo. Precisa escolher hoje quem você vai adorar. Eu preciso escolher quem eu vou adorar. Tem dias que a gente não quer ver ninguém. É normal. O que não é normal é todos os dias você não querer ver ninguém. Tem dias que você não quer vir na igreja. Não é normal, mas às vezes a gente não está bem. Às vezes a gente sacrificou o nosso corpo. Cansaço, fadiga. E aí você precisa ter um descanso, porque corpo cansado não adora a Deus. É uma verdade. O que não é normal é você se distanciar de tudo. A gente precisa olhar para isso. Josué não está fazendo uma piadinha com os príncipes. Ele está falando: olha, no meio de vós há muitos que adoram outros deuses, e precisa decidir hoje a quem vocês vão servir. Aí ele vai começar a mostrar os poderes de Deus. Se você pudesse testemunhar aqui agora, você iria testemunhar muita coisa que Deus fez. Mas não é o suficiente, porque talvez Deus não fez o que você queria que Ele fizesse. Talvez não é o suficiente porque Deus não fez o que você gostaria que Ele fizesse. Talvez se Deus fizesse algo que você gostaria que Ele fizesse, talvez você não estaria buscando a presença dEle hoje. Hoje, esses deuses continuam existindo: dinheiro, prazer, poder, status, controle, egoísmo. O maior Deus de Faraó foi o seu ego. Sabia disso, não? O Egito inteiro
o filho de Faraó e o Egito inteiro, os primogênitos, morreu, porque Faraó não se encurvou ao seu ego. Eu sou o Faraó, o soberano. Tá bom. E às vezes nós olhamos para Faraó e falamos, poxa, né, o cara, olha lá, perdeu. E aí nós, muitas das vezes, nós estamos assim também. Eu não, abaixa a minha cabeça, abaixa. Paulo vai dizer algo muito forte, e o apóstolo Paulo ensina muitas coisas para nós. Ele fala, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu adquiri na minha vida, hoje é como esterco, para que eu possa pregar o Evangelho, para que eu possa avançar no Evangelho. Não que a gente vai desmerecer, mas tudo é como um adubo, tudo é como uma engrenagem para a gente avançar. Não que é jogado de lado, não que é desfeito, não, tudo é uma engrenagem, tudo tem, é útil hoje. E aí a gente precisa entender quais são os deuses da nossa vida. Sempre nós temos uma malícia, né, de dar um jeito nas coisas. Não, peraí, ó, fala assim e tal e tal. Não, fala a verdade, pronto. Ah não, mas vai entristecer o outro. Mas se você falar a verdade, vai entristecer o outro, fala a verdade. E aí às vezes a gente não consegue falar não, precisa falar não, mas não consegue. Por quê? Porque te domina, você não quer perder a amizade com o outro. E aí você perde a vida, perde a saúde, o outro está errado e você que se torna um errado. Já viu isso, não? O outro te prejudica, o outro faz maldade e você que sai ruim na história. E aí você tem que sair provando para as coisas. A Bíblia fala que o justo não se justifica, é o Senhor, e pronto. Quais são os deuses que vai e vem na nossa vida? Se você fazer uma reflexão essa semana, você vai identificar deuses que você nunca imaginou que estaria lá. Vai e vem, tanto na tua vida como na vida dos filhos. E a gente precisa identificar isso. Parece algo muito pequeno, mas não é. É algo que nos afasta de Deus e nos faz amaldiçoar a terra que nós estamos pisando. Terra frutífera e deserto salgado, diz o salmista. O Senhor tem nos chamado a viver um tempo de glória na sua presença. A nossa casa vai servir ao Senhor. Como que a minha casa vai servir ao Senhor? Não, lá nem ora, lá nem conversa. Não, lá o dinheiro governa, pastor, mas a partir de hoje ele não vai governar. Lá a soberba governa, mas entendi, lá não pode governar. Há pessoas que acreditam que o dinheiro será alguma coisa. Ele vai te ajudar em muitas coisas, mas para a renúncia ele vai ter que ir embora da tua vida. A gente precisa entender isso, que deuses vêm nos acompanhando quando a gente saiu do Egito, que é o mundo, e que deuses nos acompanham na nossa ambição de vida. Amém ou não? Amém. Josué vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está falando? Olha, nós viemos do Egito, viemos com costumes, viemos com manias, mas aqui agora nós vamos mudar isso. Aqui em casa nós não oramos não, agora nós vamos orar. A gente não tem costume de abençoar não, mas agora nós temos. A mulher fala: não, eu nunca tive o costume de abençoar meu esposo para ir trabalhar, agora eu tenho. O esposo chegava em casa, a mulher estava mal, aí ele fala: pô, você ficou o dia inteiro em casa, e você está mal, eu que deveria estar mal. Agora ele chega e fala: o que aconteceu? Ah, não estou bem, vamos orar. Está quebrando ciclos, está quebrando costume, está mandando embora os deuses, a murmuração,
olha, esse mês o financeiro não está legal. O que a palavra de Deus diz? 1 Coríntios vai dizer que o dia que vier menos, não vai te faltar. E o dia que vier muito, não vai ser demais, tem um propósito. Está lá. E aí agora, nós estamos em Terra Santa, Cristo. Nós plantamos nele, nós fazemos para ele. E agora nós colhemos dele, nós avançamos nele. Sua casa agora é para ele, sua vida agora é para ele. Deixa eu te falar um negócio aqui. O mundo pode até tentar te seguir, que no caso o exército de Faraó, né? Pode até tentar te acompanhar, mas vai morrer no mar. Porque só os filhos de Deus têm permissão para atravessar o mar. Só os filhos de Deus têm permissão para que a sua oração seja ouvida e Deus colocar uma coluna. Está entendendo? Há poder nos filhos de Deus. Por quê? Porque foi dado aos filhos de Deus isso. Por meio de Cristo agora nós podemos avançar, nós podemos romper. Por meio de Cristo agora nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Agora é Ele em nós. Agora Ele é o meu modelo. Eu preciso ser parecido com Ele. Ah, mas esse negócio de igreja, pastor, um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, não interessa. Lá também, no meio dos professores também tem, no meio da polícia também tem, no hospital também tem, no trabalho também tem. As pessoas não saem de lá. E Paulo vai dizer que sim, ó, é bom que isso aconteça para que os aprovados apareçam. Cadê os aprovados? O Senhor tem nos chamado hoje a identificar a esses deuses ao qual nós nos rendemos. Ah, toda vez eu lembro lá do passado, que aconteceu lá na minha infância, e aí eu quebro o pau aqui em casa, porque eu não sei e tal, eu não sou feliz. Nossa alegria não depende de coisas. Nossa alegria depende do Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você está fraco, você precisa olhar para o Senhor, precisa abraçar Ele e falar: Senhor, eis-me aqui. Esse mês você precisa ficar atento. Quando eu falo, não vem para a igreja buscar uma revelação, mas vem para a igreja para se reposicionar em Deus, é isso. É falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, o que eu preciso fazer? Porque tem pessoas que acham que o crente precisa de libertação. A libertação, sim, da palavra. 1 João vai dizer que os que estão em Cristo Jesus, o diabo não pode tocar. Mas como que ele vai agir em costume? Como que ele vai agir nos seus antepassados, nas manias, nas formas de ser? Nós temos uma tendência a nos isolar. Nós temos uma tendência carnal a achar que somos alguma coisa. Não. Nós nascemos para viver o que Deus chamou a gente para viver. Nós nascemos para avançar. Nós nascemos para chorar, irmão. Nós nascemos para nos render ao Senhor. Se o teu irmão aí vier com uma bênção, você fica feliz ou você fala: poxa vida, poderia ser eu, né? Tem famílias assim, onde o pai não quer que o filho prospere. Conheço, porque não entendeu o princípio do céu. O princípio do céu fala que o filho nunca será maior do que o seu pai, o discípulo nunca será maior do que o seu Senhor, mas eles vão além. Eles vão além. Os nossos filhos vão além. Eles vão muito mais longe. Nessa noite eu preciso me reposicionar. Eu preciso identificar essas questões que vêm sobre a minha vida e que me põem para baixo, que me afasta. Olha,
Se você não entender isso, você vai morrer no deserto e nunca vai conseguir desfrutar de Canaã. O povo de Deus morreu no deserto. As 10 tribos, de 20 anos para cima, todo mundo morreu. Foi lá, os príncipes entraram na terra, pisaram na terra, mas foram incrédulos, ainda levantou uma confusão lá. Ele fala: não, como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer aquilo? Não, nós vamos morrer lá. Deixa eu te falar um negócio aqui para você. Quando Deus te der algo, se você não guardar o seu coração, as pessoas à sua volta vão minar você. Não, que isso? Como é que você vai fazer isso? Como é que você não tem condições? É Deus que faz. 10 tribos entraram, 10 príncipes entraram em Canaã, mas fizeram o seu povo retroceder para o deserto, para morrer no deserto. Você não foi chamado para fazer o seu povo retroceder. Josué era um daqueles príncipes, Josué e Caleb. Josué e Caleb retrocedeu junto, mas não morreu no deserto. O Senhor não nos chama para morrer no deserto. O Senhor nos chama para desfrutar de Canaã e viver uma vida eterna com Ele. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Escolhi hoje o que me afronta. Já viu a pessoa falar assim: você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai. Opa, então eu vou olhar para ele, ver o que está errado lá, que está vindo para mim, que não pode dar continuidade aqui. Eu tenho conversado muito isso, eu e a pastora, a gente tem conversado muito sobre isso. Amor, o que vem para nós? A gente não pode dar continuidade nos filhos. E aí a gente conversa um monte de coisa, e a gente não pode. Aí a gente fala: Senhor, nos ajuda, porque a gente quer uma família forte, para que os nossos filhos, a nossa geração seja curada.